Graça e paz a todos. De volta a mais um comentário bíblico. Estamos fazendo leitura do Evangelho de Mateus. E hoje estaremos comentando do capítulo 16 ao 20. Lembrando você que algumas dúvidas ou perguntas que vocês tiverem, deixe no nosso comentário e a gente estará respondendo na medida do possível, ok? Bem, Mateus ele inicia a narrativa do capítulo 16 falando de mais um embate entre fariseus e saduceus e Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho quem eram os fariseus, né? Os fariseus e os saduceus. Esses dois partidos religiosos que existiam nos dias de Jesus. Além desses dois, nós temos ainda os essênios, os zelotes, né? São grupos que aparecem no Novo Testamento, mas o que teve assim maior impacto no ministério de Jesus foram esses dois partidos, né, religiosos, os fariseus e os saduceus. Foram partidos que surgiram no primeiro século antes de Jesus, logo após o exílio, né, surgiram os fariseus, né, um partido religioso puritano. Eles observavam com veemência a lei escrita de Moisés e eram guardiões da lei oral, né, que nós chamamos de tradição dos anciãos, né? Eles chamam a lei oral da tradição dos anciãos. Eles eram zelosos por essa observância da lei oral também. Eles eram legalistas e separatistas também. Foram os principais opositores de Jesus no seu ministério. Então esses eram os fariseus, né, de uma forma bem resumida. Os saduceus, eles eram um outro grupo, e em sua maioria eles eram sacerdotes, eram ricos, aristocratas, e eles tinham muita influência na política, e eles controlavam todo o movimento do templo, por serem sacerdotes, né, a maioria deles sacerdotes, então eles controlavam o templo, né, toda a movimentação que tinha no templo era a responsabilidade dos saduceus. E eles estavam também, maior parte deles, no Sinédrio, né? O Sinédrio era composto de 73 membros, e a maioria do Sinédrio era saduceus e fariseus, e eles também tinham grande influência no Sinédrio. Só que eles tinham uma diferença entre os fariseus. Eles eram um grupo mais materialista, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam na vida após a morte, e eles se opunham aos fariseus na questão da lei oral. Eles não aceitavam a lei oral. Eles eram mais fundamentalistas, observavam mais a lei de Moisés mesmo e o seu cumprimento. Bem, o capítulo 16, ele começa justamente com algo interessante. Saduceus e fariseus juntos. Eles se juntaram para testarem Jesus a respeito da identidade messiânica, da identidade divina de Jesus sobre o Messias. E obviamente Jesus, ele, sabendo que eles estavam ali nesse questionamento mais para testá-lo, ele propõe uma passagem que está no Velho Testamento, que faz parte de um dos profetas menores, que é a passagem de Jonas. Então ele fala que não daria nenhum sinal a uma geração incrédula, a não ser do profeta Jonas, né? Falando propriamente da ressurreição, mesmo porque Jesus sabia que os saduceus não acreditavam na ressurreição, então ele propõe essa metáfora, né, de Jonas, três dias no ventre do peixe, como o Filho do Homem, 3 dias no seio da terra.
E daí um pouco mais para frente nós vamos ver a advertência que Jesus faz sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando ele fala isso aos seus discípulos, obviamente ele estava falando do fermento, significando o seu ensino, a sua doutrina, né? Que era cheio de legalismo, de hipocrisia e de religiosidade. Então Jesus, dizendo aos seus discípulos, ele dizia justamente isso, para se abster desse tipo de ensinamento, né, dos saduceus e dos fariseus. Nesse capítulo 16 também nós temos algo bem relevante a ser comentado, né, que fala da confissão de Pedro, né, a confissão que Pedro faz a respeito de Jesus. Então nós já conhecemos uma passagem bem conhecida, quando Jesus pergunta o que dizem a respeito dele, né, e com a afirmação de alguns, dizendo que ele poderia ser Jeremias, João Batista ou um dos profetas, e Pedro então ele toma a palavra e dizendo que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essa afirmação também, Jesus diz que a Pedro sobre aquilo que ele é. E daí há eu não diria um erro teológico, mas uma interpretação um pouco equivocada da parte de alguns, em afirmarem que quando Jesus diz a Pedro que tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, alguns entendem que foi sobre Pedro que a igreja foi edificada, e isso aí é um erro, né, bem um erro de interpretação, porque Pedro é mesmo que Petra é pedra ou pedrinha, né, que nós já vimos no grego isso daí, e que Jesus, na verdade, nessa afirmação dizendo sobre Pedro, ele estaria dizendo que sobre a afirmação de Pedro, essa afirmação que Pedro faz, que Cristo é o Filho de Deus, sobre essa afirmação, ou sobre todo aquele que fizer essa afirmação, Deus edifica a sua igreja. Onde ele mesmo, Cristo, é o fundamento, né? O apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, ele vai fazer essa afirmação, que o fundamento de toda a estrutura é Cristo. Então Jesus, ele é o fundamento. Agora, nós, a igreja, somos o edifício que somos erguidos sobre esse fundamento, onde cada um de nós temos essa participação, como Pedro teve com a afirmação dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo. É interessante porque as pessoas acham que essa afirmação, Jesus, com essa afirmação de Pedro, Jesus edificaria a igreja, mas não é sobre a pessoa de Pedro. Pedro teve um papel muito importante no cristianismo, né? Ainda tem com as suas cartas, o seu ministério foi bastante relevante no cristianismo, mas foi mártir, né, também que nós já sabemos, né, como testemunha de Jesus, mas não foi sobre a pessoa de Pedro que a igreja foi edificada. Todos sabem que lá na cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro, ela foi erguida, né, ela foi construída sobre supostamente o túmulo de Pedro, né. Pedro, ele teve a sua execução em Roma, e supostamente aonde foi feito o sepultamento de Pedro, foi erguido a Basílica de São Pedro, edificado hoje e tem como símbolo, né, principal da Igreja Católica. Mas não é sobre essa afirmação, sobre a pessoa, mas sim sobre a afirmação que Pedro faz. Nós vemos também aqui no Evangelho, no capítulo 16 ainda do Evangelho de Mateus, Jesus falando sobre a condição de ser discípulo, né? Quais os requisitos básicos? E nós podemos aqui citar que um dos principais requisitos, né, se não for o principal, é a renúncia a si mesmo, né? É a pessoa renunciar, né? Essa era a condição que Jesus colocou para seus discípulos, renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. Então Jesus, ele afirma que as dificuldades do dia a dia nós teríamos, mas que cabe cada um de nós segui-lo, tomando todas
as nossas dificuldades, com as nossas responsabilidades e segui-lo dia a dia. O capítulo 17 foca a transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, né, foram os que testemunharam essa transfiguração que Jesus teve, né? A transfiguração foi também uma confirmação, né, que Deus dá sobre Jesus como Filho de Deus. A esse ouve, né? Então nós podemos entender que a transfiguração, ela traz um sentido mais de testificar aquilo que Jesus, já por João Batista, tinha sido anunciado como Messias, né? E quando Jesus passa pelas águas, ouve-se uma voz do céu, né? Esse é meu Filho amado. E agora na transfiguração também os discípulos que estavam ali presentes, eles ouvem também uma voz, uma testificação da parte de Deus dizendo: esse é o meu Filho amado também. E ali aparece também, né, a presença de Moisés e a presença de Elias. Foram o que estavam ali com Jesus no Monte Tabor, e os dois trariam a representação, Moisés da lei e Elias dos profetas, ou seja, a lei e os profetas se cumprindo em Jesus. Mas só para a gente entender o que os discípulos viram ali, eles tiveram uma visão, né? Jesus estava ali e eles tiveram uma visão, e logo em seguida eles voltam ao estado normal. Eles então percebem que Jesus estava ali só, e eles puderam então dessa forma testificá-lo. Nós temos também a incredulidade dos discípulos, quando logo que eles descem do Monte Tabor, eles veem uma situação, né, uma situação com um jovem lunático, pelo qual o pai procura ajuda dos seus discípulos, e eles não puderam fazer nada pelo jovem. E daí eles recebem essa advertência de Jesus, né? Homem de pouca fé, né? Porque na verdade essas dificuldades nós também podemos encontrar, né? Dificuldade de crer, da incredulidade, foram o que os discípulos tiveram naquele momento com aquele jovem. Bem, temos aqui também um episódio que é interessante nós comentarmos também, que fala sobre aquele momento em que Jesus ele entra em Cafarnaum, e logo Pedro o procura, e dizem que os cobradores de impostos ali estavam perguntando se Jesus não pagava imposto. E daí Jesus manda com que Pedro vá até o mar, pesque um peixe e encontra então 2 moedas, pagando dessa forma um imposto. Esse imposto não é o imposto de César, não é o imposto de Roma, né? Mas é um imposto que se cobrava de todo aquele que passava pela alfândega de Cafarnaum, era cobrado um imposto para a manutenção do templo. Então esse imposto que Jesus pagou com Pedro era o imposto do templo, né? E por isso que Jesus ele fala, né, de quem é lícito cobrar imposto, né? Se é dos estrangeiros, se é dos filhos, como quem se dizendo, né, eu sou filho, o templo é minha casa, mas para que não venhamos causar escândalo, vamos pagar. Foi o que Jesus falou. Então esse imposto não era um imposto romano, mas era um imposto cobrado para o templo, para a manutenção do templo. No capítulo 18, nós entramos aqui no capítulo 18, Jesus ensina sobre os seus discípulos sobre a grandeza do reino dos céus. Se entende então, até se entendia, que o reino de Deus que Jesus estava falando, até então os discípulos entendiam que seria um reino terreno, onde poderia haver uma hierarquia de posições. Mas aí Jesus ele chama uma criança e diz que o reino de Deus ele
ele é visto, né, e só pode entrar no reino se for uma criança, ou se tornar uma criança. Na verdade, Jesus estava dizendo sobre a simplicidade e a humildade de uma criança. Então, todos aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, precisam entender o reino de Deus na sua simplicidade e na sua humildade. A humildade e a simplicidade de uma criança. Somente esses, dessa forma, nós poderemos ver o reino de Deus ou fazer parte dele. Temos aqui também no capítulo 18, algo sobre o perdão, né? Primeiramente, Jesus é interrogado por Pedro, né? Pela aquilo que Pedro fala sobre o número de vezes que um irmão deveria ser perdoado. Então Jesus o ensina que o perdão ele é sem limites, né? Não existe uma quantidade de erros que você deve perdoar, mas o perdão ele é sem limite. E dessa forma também, ele propõe também uma parábola, né, do credor, daquele credor incompassível que devia, né, ao seu senhor uma certa quantia de dinheiro, e também tinha alguém que devia para ele uma pequena quantidade. E nessa parábola Jesus nos ensina que o perdão ele é condicional. Em relação a Deus, o nosso perdão ele é condicional. Ou seja, na medida que nós perdoamos os pecados das pessoas, os pecados dos outros, nós também somos perdoados. Então, na medida em que nós medimos as pessoas, nós somos medidos, nós já falamos isso aí em comentários passados. Na medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. E aqui, na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Eu vejo aqui uma grande possibilidade de uma cura, de algo que nós temos dificuldade às vezes de se sentir perdoado por Deus. Às vezes nós não sentimos perdoado por Deus. Mas uma forma de nós entendemos que a cura, ela vem pelo perdão também. Então aqui pode ser também uma dica aí para nós exercermos o perdão sobre as pessoas, sobre aqueles que nos nós devemos perdoar, e dessa forma nós também podemos ser perdoados e curados daquilo que nós entendemos que não somos. Chegamos no capítulo 19, e aqui o capítulo 19 vai falar sobre um questionamento que foi feito a Jesus sobre o divórcio, né? Sobre o poder repudiar a mulher. Lembrando que o contexto em que Jesus vivia, se dava essa carta de divórcio, né? Se era permitido o homem dar essa carta de divórcio, porque também estava escrito na lei de Moisés, né? Moisés escreveu que o homem, ele poderia dar a carta de divórcio se ele encontrasse algo, nas escrituras está dizendo algo, uma coisa feia. Se ele encontrasse uma coisa feia na sua companheira, ele poderia dar a carta de divórcio. E essa interpretação da lei de Moisés chegou até Jesus. Jesus como mestre, Jesus como rabino, né, como ele era visto. Eles então perguntam a Jesus se era permitido, né, o que Jesus achava. E Jesus ele entende que eles queriam testá-lo também novamente, né? Então Jesus ele coloca algo como assim, olha, no princípio criou Deus homem e mulher, e o que Deus uniu não separe o homem. Ali já poderia ter encerrado a conversa, mas como eles perguntaram, mas como então Moisés permitiu, como que foi dada a lei a Moisés? Então Jesus vai falar algo que eu considero algo extremamente importante dentro desse contexto. Ele vai falar que tudo que
tudo que foi feito no princípio, tudo que foi criado no princípio por Deus, porque foi dentro da vontade de Deus. Então, a permanência de um casal é vontade de Deus. Não importa o que acontecer, mas o ficar junto é vontade de Deus. Porém, Deus abre uma exceção. Nesse caso, a exceção que Deus abre e permite que haja uma separação da parte do homem, permitindo então que Moisés escrevesse essa lei, dando essa lei a Moisés, era por causa da dureza do coração. Então a dureza do coração permitiu que Deus concedesse, né? Então é uma concessão, não é vontade. Mas o que Jesus estava respondendo, na verdade, era algo que já vivia-se em debate por duas escolas bem conhecidas na época, que era uma escola chamada Hillel, que era uma escola de rabinos que interpretava essa lei. Eles eram mais liberais. Então o que eles entendiam? Que o homem ele poderia separar da mulher por qualquer coisa. Ou seja, o fato somente do homem achar qualquer coisa na mulher, se ele deixasse de desejá-la, se ele deixasse de gostar dela, já seria um motivo óbvio para que ele separasse. Ou se ela queimasse o arroz, o feijão, dizendo mais assim no nosso popular, ele poderia também separar dela. Ou seja, qualquer coisa que ele encontrasse que não o agradasse, essa escola de rabino interpretava a lei que ele poderia deixá-la. Mas existia uma outra escola de rabino, Shammá, né? Essa escola, ela era mais conservadora, né? E a qual Jesus também se aproximou mais dessa escola. Então, essa escola já defendia que não. Eles diziam que somente essa coisa feia era no caso de infidelidade, em caso de prostituição, se o homem encontrasse algo dessa natureza, né? Se acontecesse algo dessa natureza, então dessa forma ele podia separar. E Jesus confirma isso também, né? Jesus confirma então que somente em caso de prostituição se era permitido separar. Amém, meus irmãos? Eu acho que deu para entender sobre essa passagem. Temos aqui a passagem também no capítulo 19 sobre o jovem rico. E aqui nós já entendemos, né, que o jovem rico, na verdade, ele tinha o desejo de ser um sadik, né? O que era sadik? O que é sadik? Sadik é visto na linguagem hebraica, o sadik é o justo, né? Nós temos um exemplo de Jó. Jó, ele era um sadik, um homem justo. Então ele se achava justo porque ele guardava os mandamentos, ele era observador da lei de Moisés e não tinha nenhum problema com as riquezas dele até então. E só que quando ele encontra Jesus, ele deseja então, ele percebe que para seguir Jesus, né, porque Jesus até então ele falava de reino de Deus, ele falava sobre reino dos céus, ele falava de salvação. Então aquele jovem, atraído por essas coisas, ele chega e pergunta para Jesus o que ele deve fazer. Então Jesus, então, focando justamente naquilo que está dentro das condições, dos requisitos de ser um discípulo de Jesus, ele então faz essa observação sobre não somente observar a lei, como ele já tinha fazendo, mas também abrir mão de tudo aquilo que ele tem por uma razão maior. Coisa que os discípulos fizeram, muitos deles fizeram, né? Pedro, Mateus, muitos dos seus discípulos também abandonaram tudo que tinha, muitos deles venderam tudo que tinha. E essa mesma proposta foi feita a esse jovem. Esse jovem que acreditava que o governo que Jesus oferecia era um governo messiânico, né? O governo do Messias aqui na terra, né? Até então não se entendia sobre reino de Deus, sobre reino dos céus.
Mas daí Jesus, ele faz essa colocação, dizendo que é mais fácil um camelo, né, entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E para nós entendermos o que seria esse buraco de agulha e camelo, nós podemos entender dessa forma mesmo. Dessa forma literal que aparece, né? Camelo e buraco de agulha. Né? Você pode entender que a agulha, alguns dizem que a agulha era um camelão, né? Que usava assim nas embarcações, onde passava as cordas das velas. Outros afirmam que agulha, buraco de agulha, era uma pequena abertura que se tinha nos muros de Jerusalém, que dava acesso ao templo e que ali só passava animais pequenos, e que animais como camelo não passaria, mesmo porque camelo é um animal considerado um animal impuro, mas não passava por ali, enfim. Então nós temos várias interpretações, mas vamos ficar com essa mesmo sobre essa dificuldade, né? De alguém que tem uma riqueza e o seu coração na sua riqueza, né? Jesus estava focando mais isso, né? Sobre o amor à riqueza, né? Sobre o apego à riqueza. Para esses é bem difícil. Nós entramos aqui também agora no capítulo final, que fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus, ele profere essa parábola, né? Mas para mostrar que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, né? Não é por méritos, não é por obras, mas é um dom gratuito de Deus. E também nos revela a generosidade de Deus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós já vimos Jesus em outra parte do seu ministério, para usar essa mesma expressão sobre muitos virão de longe, tomarão assento junto com os filhos, e os filhos serão lançados fora. Nós já vimos Jesus falar sobre essa grandeza no reino de Deus, dizendo que se aquele que quer ser o primeiro seja o último. Enfim, aqui nós temos já um entendimento de que Deus, ele age segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Então, essa parábola dos trabalhadores da vinha nos mostra que não é pela quantidade, não é pelas obras, né, que nós fazemos, mas sim por mera graça e misericórdia de Deus, que um dia nós estaremos com Ele. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante esses comentários que até agora têm sido feitos. Espero você no próximo. Fique com Deus, Deus abençoe e até lá.